E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar de por que é tão difícil aprender inglês no Brasil. Eu vou colocar aqui para você 5 motivos que eu venho observando já nesses 11 anos que eu venho ensinando inglês para jovens e adultos do Brasil e com a internet do mundo todo. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. O primeiro motivo que eu vejo é que é muito difícil aprender inglês numa escola normal, né? Uma escola particular ou pública. É muito difícil. Né? Normalmente, o que eu vejo os meus alunos, tanto falando, e quando eles chegam para mim para fazer as aulas, eles falam, olha, Paulo, eu falo inglês, mas é só aquele inglês da escola. Tá? Ou seja, é como se eles só soubessem quase nada. Sendo que, para pensar comigo, na escola, o aluno fica, o quê? 8, 10 anos estudando inglês, talvez uma vez por semana, depende de escola para escola. Mas pelo menos quando eu aprendi inglês na escola, foi mais ou menos assim. Era uma aula de inglês por semana e ao longo de 8, 10 anos. E com aquele inglês da escola, eu realmente não podia fazer muita coisa. Eu vejo os meus alunos também, eles não podem fazer muita coisa e normalmente o que eles saem falando fala, olha, eu fiquei lá estudando o verbo to be e eu falo, poxa, então conta para mim como é que é o verbo to be. E aí, muitas vezes, eles não conseguiam nem me falar como é que era o verbo to be, na maioria das vezes. Olha, o segundo motivo que eu coloco aqui é que os cursos de inglês, num termo geral, o que eu vejo é que a regra é o aluno sair não falando inglês. Então, entra lá e aí o aluno fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, fica um bom tempo lá, mas no final das contas ele não sai falando inglês. Talvez seja porque é um método muito baseado em repetição, é um método que está muito mais preocupado em passar o aluno do livro 1 para o livro 2, para o livro 3, para o livro 4, para o livro 5, para o livro 6, e aí a gente vai para o terceiro motivo. As grades que eu vejo dos cursos de inglês, eu estudei inglês num curso tradicional dos 8 anos de idade até os 17 para 18 anos de idade. Então eu vi isso, eu tive essa experiência, eu já fui aluno de inglês também, antes de ser professor. Então eu lembro que eu fiquei lá 9 para 10 anos, né? E quando eu saí, eu não estava tão seguro assim do meu inglês. Então, não é exagero, pessoal, parece, mas eu já vi cursos que tem o básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, básico 5, básico 6, básico 7, básico... Deixa aí nos comentários qual a sua experiência com umas grades enormes dos cursos de inglês. Às vezes, eles até mudam para umas siglas que eu particularmente não entendo. É EW, não sei o quê, não sei. É uma coisa confusa. Para mim, é confuso. E aí, depois, às vezes tem o pré-intermediário, depois do cara passar por um monte de básicos. Aí depois tem o intermediário. Eu já vi cursos que tem o upper intermediate, ou seja, depois do intermediário, e depois ainda o advanced. E se o aluno sobreviver e persistir até o final, ele vai chegar no conversation. Ou seja, a própria grade do curso diz que você vai ficar um bom tempo para começar a falar. O quarto motivo que eu vejo é muito comum quando você entra e é adolescente ou criança, esse foi o meu caso também, e eu não tinha um objetivo claro para falar inglês. Ou seja, eu sabia que era importante falar inglês, o pessoal falar, o mercado precisa, é muito importante no mercado de trabalho, é muito importante na vida, é muito importante se você for viajar, e muita gente fica no curso de inglês, mas eles não têm um objetivo claro. Fala assim, poxa, por exemplo, eu vou ser um engenheiro, então nessa profissão eu tenho que saber inglês porque eu vou trabalhar numa multinacional. Ou eu vou aprender inglês porque eu preciso para uma viagem que eu vou fazer para Orlando, para Flórida, para Miami, para Califórnia, para Londres, né? Mas normalmente não tem um objetivo muito claro. Então, parece muito mais ali um ensaio onde a pessoa fica estudando, 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 mas ela não tem um objetivo muito claro. E aí é meio chato, parece muito mais um ensaio e não está nada conectado com a vida real. Então eu vejo muito isso, por isso que eu prefiro trabalhar com adultos, eu sempre trabalhei com adultos, porque eles normalmente têm um objetivo claro da sua vida pessoal ou profissional e o inglês pode ajudar a constituir, a chegar nesse objetivo, o que é uma coisa muito importante. O quinto motivo que eu vejo que é muito difícil de aprender inglês aqui no Brasil é o seguinte: são que os cursos, eles são, em sua grandíssima maioria, uma boa parte, é 100% em inglês.
Então imagina, como é que eu vou ter uma aula 100% em inglês, sendo que o aluno sabe 0% inglês, né? É claro que é um exagero, porque todo mundo meio que sabe McDonald's, internet, Wi-Fi, YouTube, mas normalmente o cara sabe muito pouco e a aula é 100% inglês. Imagina que fosse uma aula de russo ou ucraniano, ou um idioma que está longe da gente, e você não sabe uma palavra de russo, talvez somente vodka, que é russo. Aí você só sabe uma palavra e a aula já é 100% em russo. Você há de convir que é muito difícil de você aprender. Então, normalmente, você vai ficar 1, 2, 3, imagina, 10 aulas de russo e você está tentando aprender alguma coisa. E aí, normalmente, o que acontece, o que eu observei, tanto como aluno e quanto professor também, dando aula nos cursos tradicionais, é que normalmente vira muito mais uma aula de mímica, onde o professor fala, olha, ele bate assim, ó, fala, table, ele mostra o telefone e fala cell phone. Ele mostra o livro e fala book. Read the book. Open the book. Open the book. Close the book. E aí o professor muitas vezes parece muito mais um mímico do que um professor. É pelo menos isso que eu vejo e que eu observo. Agora, se você quer aprender inglês de uma vez por todas, eu tenho uma boa notícia para você. Você que já tentou estudar inglês anteriormente, ou mesmo partindo do absoluto zero, agora, no meu curso online, eu tenho uma grande novidade. Após 4 meses de curso, você já estará praticando a conversação com pessoas dos Estados Unidos, do Japão, Canadá, Israel. É só você escolher. E o melhor de tudo, ao vivo e em tempo real. Nós estamos associados a portais internacionais que conectam nossos alunos com o mundo. Você vai treinar conversação, será corrigido, tirará suas dúvidas ao vivo com a própria pessoa que está do outro lado. E logo após, na nossa plataforma, fará uma autoavaliação. Você mesmo acompanhará a sua evolução. Agora, uma outra novidade é que 6 meses após no curso, você fará uma avaliação de acompanhamento, um midterm exam, uma avaliação de acompanhamento de meio período. E ao final dos 12 meses, você fará uma avaliação final para garantir seu certificado internacional. Para você saber mais, entre em contato pelo WhatsApp ou, se você preferir, entra no WhatsApp, fale com um dos nossos consultores ou, se preferir, envie um direct pelo Instagram. Você consegue achar todas as formas de entrar em contato aqui pela descrição. Agora eu queria saber de você. Coloque aqui nos comentários quais são os desafios que você tem ao aprender inglês no Brasil. Será que você já ficou, como eu vejo, recebo alunos todos os dias, isso tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é uma coisa que eu estou imaginando. É uma coisa que eu vejo todo dia, onde eu recebo nos meus... Eu estava trabalhando com uma aluna agora, antes de fazer esse vídeo, que ela já tentou 3, 4 cursos de inglês e depois ela foi fazer aulas individuais e particulares. O professor ia na casa dela e ainda assim, quando eu peguei ela para estudar comigo, eu vi que ela não tinha uma base clara de inglês, né? Até essa palavra, ela é muito gasta de uma maneira um pouco cruel, eu diria, né? A pessoa fala assim, o meu inglês é muito básico. Aí eu falo assim, mas como é que tá o seu inglês? É muito básico. O que eu entendo é que é muito sofrido, é muito ruim, né? Sendo que, na verdade, a palavra básico significa de ter uma base boa. Então, eu normalmente, inclusive no curso, nesse novo formato, após 4 meses, quando você já tem uma base legal, você já começa a praticar a conversação. Então, eu como já tive a oportunidade de aprender outros idiomas, como alemão, francês, espanhol, italiano, eu tenho uma visão que ela é um pouco mais enxuta, ela é mais clara. E eu já tive a oportunidade de passar por esse caminho aí 5, 6 vezes de aprender um idioma do zero. Então, eu queria saber de você. Coloca a sua experiência aí nos comentários. Como é que está sendo para você aprender inglês? Será que você já passou por um curso ou 2 cursos e ainda não conseguiu aprender? O que você aprendeu de inglês na escola? Eu realmente gostaria de saber. Coloca aqui nos comentários como é que foram ou como é que estão sendo. Eu tenho gente de todas as idades aqui no YouTube. Como é que estão sendo as suas aulas de inglês na escola? Coloca aqui que eu quero saber. E talvez, se você já passou por algum curso também, será que a grade realmente era muito grande? Que eu já vi isso, é básico 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 201, pré-intermediário, intermediário, e no final, quando chega lá, conversation. Pessoal,
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.